Homens do Sagrado. O programa que falará dos desafios que um padre enfrenta no seu cotidiano, mas também abordará as belezas escondidas no coração dos sacerdotes. Homens do Sagrado. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta semana que estamos preparando a vinda do Espírito Santo na grande solenidade de Pentecostes, convido você a pedir o auxílio desta que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Programa Homens do Sagrado, chegando mais uma vez até você, caro rádio ouvinte, internauta. Na locução, Padre Luvanor, do clero de Uruaçu, Goiás, paróquia Nossa Senhora da Abadia, na cidade de Niquelândia. Vivenciando esta última quinta-feira deste mês tão bonito de Nossa Senhora, aquela que, visitada por Deus, envolvida pelo Espírito Santo, concebeu o nosso Salvador. Semana da novena de Pentecostes, aquele que Jesus nos prometeu que enviaria como defensor, o Paráclito, o advogado. Precisamos sempre pedir a sua ajuda. Não temos mais a presença física de Jesus, temos os sacramentos e, de tal modo, a presença do Espírito caminha conosco nestes tempos tão difíceis. Deus tem me falado muito sobre um retorno ao querigma nestes últimos dias, a experiência do amor de Deus. Há tantos que têm esquecido a experiência de quando se encontrou com Deus. Outros têm caminhado, aprendido muita coisa ao longo do tempo, mas parece que ainda não têm tido uma experiência profunda com Deus. Daí uma pergunta: qual foi a sua experiência mais marcante com Deus? Qual foi a sua experiência mais marcante com o Espírito Santo, com Nossa Senhora? É preciso testemunhar essas maravilhas de Deus, aquelas maravilhas vivenciadas em um outro momento. E se não aconteceu estas maravilhas ainda, permitir que este primeiro encontro com Deus seja tão marcante na sua vida, capaz de mudar a sua história e o rumo da sua história. O mundo acredita mais naqueles que são testemunhas das maravilhas de Deus do que nos mestres. E se houve os mestres é porque antes eles foram testemunhas. Tenho rezado muito sobre a catequese e formação do nosso povo, dos nossos adolescentes e jovens. Antes de dar a formação é preciso proporcionar um encontro com Jesus. Temos preocupado, caro rádio ouvinte, internauta, com a catequese, conteúdo. Porém, tem faltado essa experiência com o amor de Deus, com o Deus que o ama, com o Deus que é capaz de dizer: eu te amo. Mas o que tem impedido você de receber este meu amor é o pecado que tem entrado no teu coração. Quem faz a experiência do amor de Deus, o coração arde. Se o coração não arde, os pés não caminham e, consequentemente, não se convence ninguém. Nestes dias celebramos a ascensão de Jesus e percebemos que ele subiu para o Pai, e o projeto de salvação e de libertação que veio apresentar passou para as mãos da Igreja, animada pelo Espírito Santo. Repito, não temos mais a sua presença física. Os cristãos são convidados a testemunhar o projeto de Deus na fidelidade ao caminho que Jesus percorreu. Para isso temos o Espírito Santo que nos anima. Prado Flores nos diz que cada um de nós há de ter o seu próprio Pentecostes, mediante uma oração na qual se peça e receba uma efusão abundante do Espírito Santo e sejam manifestados seus dons e seus frutos. É esse Espírito Santo que nos proporciona essas experiências das maravilhas de Deus e nos faz testemunhar por onde formos. Diga-se de passagem, agradeço à comunidade católica Vida Nova. Estive neste último final de semana lá no Recanto das Emas, em Brasília, Distrito Federal. Agradecido pela calorosa acolhida e por tudo aquilo que Deus proporcionou de maravilhas e bênçãos derramadas sobre aqueles que ali se faziam presentes. Louvado seja Deus por todos vocês. Sejam bem-vindos também.
Enfim, sejamos bem-vindos ao programa de hoje. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Hoje vamos falar como tema do nosso programa: o Espírito Santo abre o coração para acolher a palavra. Os evangelizadores da primeira hora não eram mais do que portadores da boa notícia da salvação realizada por Cristo Jesus. No entanto, à medida que a pregação se estendia e os anos se passavam, um problema se tornava mais agudo. Como conseguir que a obra salvífica realizada no Calvário se tornasse efetiva em lugares tão diversificados? Como cruzar o túnel do tempo para tornar presentes os efeitos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo e fazer seu sangue precioso perdoar as pessoas de diferentes latitudes? Quando os apóstolos pregavam, tinham um objetivo invariável: que o Espírito Santo fizesse presente e eficaz em todo tempo e lugar a salvação realizada por Jesus Cristo, formando assim a comunidade dos remidos. Logo após a primeira pregação apostólica no dia de Pentecostes, as pessoas se perguntavam o que deveriam fazer para participar da salvação. Pedro responde claramente, explicando o processo da evangelização: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Encontramos isso em Atos 2, versículos 38 e 39. Paulo, por seu lado, ensina o mesmo processo. Nele também, vós que escutastes a palavra da verdade, o evangelho de nossa salvação, no qual crestes, fostes selados com o selo do Espírito Santo prometido. Efésios capítulo 1, versículo 13. A meta final é a recepção do Espírito para fazer presente e eficaz a salvação de Jesus Cristo. O Espírito Santo concede as primícias da salvação definitiva que culmina outra vida. Por isso, o derramamento do Espírito era uma das principais características dos tempos messiânicos. Deveria ser tão abundante que tanto João Batista quanto Jesus o chamaram de batismo no Espírito Santo, conforme vemos em Lucas capítulo 3, versículo 16. É o Espírito Santo quem revela a verdade completa sobre o plano da salvação e quem dá testemunho de Jesus como o único Salvador. Não só está conosco, como está em nós para tornar presentes Jesus e sua salvação em todos os tempos e lugares, até os confins da terra. É o Espírito Santo quem abre os corações para que creiam na palavra da salvação. E é também Ele que nos torna aptos a confessar Jesus como o único Salvador, o único Senhor. O homem e a mulher, eles podem ter todas as boas intenções para mudar sua vida, porém, sem o poder do Espírito Santo, não é possível. Daí cabe-nos dizer: sem o Espírito Santo você não vai a lugar nenhum. O ser humano pode empenhar todo o seu esforço, toda a boa vontade para melhorar, porém nenhum sistema, nenhuma terapia, programa ou instituição é capaz de transformar verdadeiramente seu coração. Poderia mudar exteriormente a conduta, mas não os apetites, desejos e motivações. Necessita do poder do Espírito Santo que lhe dá vida nova e o faz nascer de novo para capacitá-lo a fazer o que por si só não é possível. Numa palavra, a presença do Espírito Santo e sua ação não são optativas, mas absolutamente necessárias. Com o dom do Espírito, ratifica-se a obra da salvação, isto é, garante-se a eficácia da obra salvífica. Ele é o selo que garante que Jesus está realizando sua obra de perdão e de libertação nesse mundo. Convido você a rezar para juntos encerrarmos o nosso programa. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, Tu que fostes prometido por Jesus como defensor, como aquele que nos protege, que nos advoga diante dos desafios deste mundo. Sabemos, Espírito Santo, não temos a presença física de Jesus mais neste mundo, mas Jesus nos prometeu que enviaria este Paráclito, e isso aconteceu na festa de Pentecostes. Naquele santo e extraordinário cenáculo, estando os apóstolos, a Virgem Maria, este mesmo Espírito que tem conduzido a Igreja ao longo dos séculos. Te peço hoje, Espírito Santo, vem conduzir o ouvinte deste programa
seja ele radiouvinte, seja internauta, venha ao seu encontro convencendo da acolhida da palavra, porque a palavra mesma nos diz: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão na ação do Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo, a caminhar na Tua presença, na presença do Pai e do Filho. Ajuda-nos, Espírito Santo, a ter esta presença de Deus em nós, a ter também essa experiência do Pentecostes que nos dá, nestes tempos, ousadia, coragem, força para evangelizar sem medo, sem medo, sem medo. Obrigado, Espírito Santo. Caminha conosco. Ajuda-nos, Espírito Santo. Amém, caro rádio ouvinte, você internauta, você que nos acompanhou neste programa. Me despeço de você, desejando uma boa experiência do domingo de Pentecostes. Abençoo você e sua família, sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Sacerdote, sal da terra, sacerdote, luz do mundo, assim falou Jesus. Sacerdote, em vão procuro outra missão maior do que a tua, maior que a tua é a do próprio Deus.